Pronto, a partir de agora está gravando novamente. Vou botar aqui o assunto. Era para eu colocar. Cadê? Aqui. Deixa eu ver. Pronto, esse é o exercício. Vamos para funções rapidamente. Só para a gente revisar um pouquinho o assunto. Aí eu vou para o exercício, mostro o código e depois vou mostrar as duas rodando na prática. Certo? Só resumindo, o function ele serve para a gente agrupar um bloco de código para facilitar a nossa vida, para toda hora não estar precisando colocar códigos, digamos assim. Às vezes até o código é pequeno, mas para não estar repetindo aquele código. Então a função é justamente essa. Quando eu vou precisar utilizar em mais de um momento do meu código, é indicado que se crie uma função para que quando eu for necessitar dessa execução, né, desse bloco de códigos, eu simplesmente chamo o nome da função naquele momento e ela escreve para mim. Então, para não precisar, eu vou fazer uma conta, aí eu declaro aquela fórmulazinha, crio as minhas variáveis, faço o resultado. Eu vou precisar daquela mesma conta novamente, chamo novamente. Então, para facilitar, eu coloco essa fórmula dentro de uma função, dou um nome à minha função e na hora de escrever ou de executar, simplesmente eu chamo o nome da função e ela aparece em diferentes momentos do código para mim. Então a intenção da função é essa. Tem muita gente que às vezes diz, mas função é desnecessária e tudo. Para os exemplos que a gente vem trabalhando, eu posso concordar. Sim, é desnecessário. Mas a intenção aqui é a gente aprender a programar. Então nem sempre a gente vai ter códigos tão pequenos, tão simples, tão fáceis. Então a gente precisa saber dessas coisas, por quê? Porque na hora que for para a prática mesmo, para uma coisa mais completa e complexa, eu sei fazer, eu sei para que serve, certo? Então a intenção é essa. Eu sei que muita gente às vezes reclama, mas função eu posso fazer só o cálculo e não tem problema. Mas nosso código quando tem muito, tem 150 linhas, né? Então a gente tem que pensar na questão do código com 10 mil linhas. Então o function é muito interessante e já vai resumir, já vai economizar linhas. Isso vai ser de grande ajuda, certo? Aqui tem um exemplozinho básico da forma de declarar uma função, né? Primeiro eu tenho que colocar o nome function, dou o nome a ela, nesse caso aí está o MSN, dentro do parêntese seria os argumentos, nesse caso aí não tem. Normalmente eu costumo dizer que os argumentos a gente usa mais para variáveis, para declarar as variáveis que eu vou usar dentro. Por exemplo, eu tenho uma variável que é externa à minha função, mas eu preciso usar ela dentro da minha função. E aí o que é que eu faço? Declaro ela dentro dos argumentos, dentro do parênteses, e aí é como se eu estivesse invocando essa variável. Eu estou chamando a variável para usar dentro da minha função, certo? E outra, muitas vezes, a maioria das vezes as funções têm variáveis criadas simplesmente para a função. Então, por exemplo, essa variável texto aqui é uma variável local. É o que? Ela só tem serventia dentro da função. Depois que minha função é encerrada, se eu chamar ela em outro momento, ela não vai aparecer, vai dar como variável indefinida, porque o código não reconhece. É como se ele criou dentro da função, só vai usar ali dentro, certo? E aqui está simplesmente a chamada, né, da função. Essa minha função aqui é simplesmente para escrever um textozinho, né? Coloquei ele dentro de uma variável, disse que escrevesse a variável dentro de H2, está aqui, entre. E aqui eu chamei a função. Então na hora que eu chamo a função, ele vai escrever o texto que está dentro dela. No caso, olá, bem-vindo às funções do PHP. Nesse exato local onde ele chamou. Deixa eu ver. O return é mais a questão de cálculo.
Normalmente eu uso o retorno como se fosse o resultado mesmo, certo? Eu estou dando um retorno, então eu não quero saber o cálculo que ele está fazendo. Eu simplesmente quero que ele me mostre o resultado. É isso que o return faz. Os argumentos. Era o que eu estava falando, a questão dentro do parênteses. Aqui ele criou uma variável, uma função que simplesmente escreve essa variável. Só que ele não tem nenhum texto. O texto vai ser passado dentro dos argumentos, certo? Aqui ele colocou a função imprime e o texto que ele vai escrever. Então essa função é como se fosse genérica. Simplesmente vai escrever e na hora que eu precisar escrever algo, chama a função e a função escreva a frase e essa função vai ser útil. Deixa eu ver. Passagem de parâmetro. Isso aqui, essa formazinha que ele está aqui, a gente viu isso, né, em operadores. É como se fosse uma forma de resumir o código, de atribuir, para não ficar tão redundante, certo? Que aqui é a mesma coisa de eu escrever número vai receber essa mesma variável número mais 5. Então, para economizar, eu simplesmente coloco número mais igual 5, que é a mesma coisa. E essa passagem por parâmetro é o quê? Minha função é esta. Só que aqui eu estou dizendo que a minha variável A recebe 3. E aí eu jogo essa variável dentro da função. Alguém sabe dizer o que ela faria? Do jeito que está aí, que a escola ilumina aí como retorno? Repete, Thales. Eu tava falando ali com minha irmã. O que essa função aqui vai fazer? Alguém sabe dizer como que ela vai dar como retorno? Que aqui, ó, minha função está dizendo que é... 3. Não, do jeito que está aqui, ó, se eu mandar escrever echo, se eu mandar escrever a função echo mais 5 e dentro do argumento a variável A, ele vai jogar esse valor dentro da função e vai fazer o cálculo. No caso, o que ele me dá como retorno é 8. Por quê? Porque ele pegou esse valor 3, que está aqui, fixo, jogou dentro da função, que a função faz o quê? Ele soma mais 5. Então, 3 mais 5, 8. Então, o retorno da minha função seria isso. Saquei, boy. Certo? Aqui é a forma de passagem de parâmetro também, através do símbolo i, o i comercial, né? Que eu posso fazer isso tanto dentro da função, nos argumentos, como na hora da chamada. Então, aqui são as duas formas de fazer. Então, o primeiro valor, o num1, ele vai fazer o cálculo logo de cara. Por quê? Porque ele já está fazendo essa atribuição aqui dentro da função, mas o segundo valor não. Então, o segundo valor eu atribuo aqui na hora de chamar. Então, dessa primeira forma de escrita que está aqui, se ele escrever, ele vai escrever o 1, que é o valor do A e do B, e vai jogar aqui dentro mais 5. Então, ó, do jeito que está no comentário, neste caso, só a primeira variável terá seu valor alterado, pois as passagens de referência está definida na declaração da função. Então, nesse caso, o resultado aqui, se eu mandasse escrever, seria 6 e 1. Por quê? Porque o primeiro valor está pegando a atribuição da função e o segundo não. Nesse caso, as duas iriam aparecer lá na tela modificada. Por quê? Porque o primeiro foi modificado aqui, o segundo foi modificado aqui na hora da escrita, por conta do i comercial. Certo? Deixa eu ver o que mais. Aqui é só mais alguns exemplos. Né? Texto. Exemplo também. Isso aqui é o último slide, é só a respeito do tipo, que eu falei lá no começo. O tipo da variável. Variável de contexto e variável de escopo. Mesma coisa, acho que todo mundo lembra da variável local e variável global. Lembram? Pronto, variável local é aquela variável que serve só para aquele momento, foi o que eu estava falando lá em cima, lá no começo do slide. Que só vai servir dentro da minha função, é a variável local. E a variável que no caso é a variável de contexto.
A variável de escopo, que é a variável global, é uma variável que está fora da minha função. E se eu quiser usar, eu vou ter que colocar dentro dos argumentos para fazer essa chamada e aí eu poder utilizar. E aí vamos para o exercício, né? Que foi, como eu estava falando, a dificuldade dele, a primeira, foi justamente a que eu fiz e foi do jeito mais fácil, mais prático, né? Vou só ter que explicar um pouquinho por conta da utilização do for alinhado, que a gente chama, que é um for dentro do outro. Então, a primeira pedia o seguinte: escreva uma função que recebe por parâmetro o número de linhas, colunas e um texto qualquer, que serão utilizados para criar uma tabela HTML com essas características. Então, o que era que eu queria? Que ele recebesse, por exemplo, tivesse 3 inputs. O primeiro ia receber o número de linhas, o segundo input, o número de colunas, e o terceiro input, o texto que ia aparecer dentro da tabela. Simplesmente isso, certo? A dificuldade, deixa eu isso aqui, tirar e mostrar o código que eu fiz. Certo? Vamos lá. Pronto, o códigozinho é esse daí. Todo mundo acompanhando aí? Todo mundo vendo? Sim. Pronto. Pronto, ó, meu código era esse. Pedi aqui, ó, os três inputs, né, o de linhas, de colunas e o de texto. Para as meninas que no começo falaram a questão da ligação, eu lembrei agora da dúvida. Outra, normalmente a gente costuma separar, colocar de um lado, num arquivo, quer dizer, o HTML e em outro arquivo PHP. Beleza, pode ser feito isso também. Mas, sei lá, com a medida da prática e tudo, vai ganhando, você pode fazer tudo dentro de um só, dentro de um arquivo só. O que é que ele deve ser feito? Ser salvo como PHP. Eu acho que uma vez eu disse isso a vocês, até em aulas presenciais, mas reforçando. Uma vez o código tenha uma linha em PHP, ele tem que ser salvo em PHP, porque senão ele não vai reconhecer. Beleza? Então eu posso colocar tudo dentro de um código só, de um arquivo só, contanto que eu salve em formato PHP. Sim, o que mais? Então tá aí tudo dentro do mesmo código. Daqui o trecho HTML, certo? Até aqui é HTML. E aí eu fiz. O que foi que eu fiz antes? Criei a minha tabela, certo? Ó, vão acompanhando aí. Eu criei a minha tabela fora do PHP. Então, tem o meu formuláriozinho, certo? Observe também que tudo está dentro de um formulário. Ó. Eu só vou fechar o form bem aqui embaixo. E minha tabela também só vai ser encerrada lá embaixo. Então, é como se o código PHP está dentro do form e da tabela. Beleza? É isso? Então, criei minha tabela, borda 1, só para realmente aparecer, porque se eu não colocar borda não aparece, vocês sabem disso. E aqui eu abri o meu PHP. Dentro do PHP eu criei as variáveis, né, para receber os valores daqui, linha, coluna e texto. E aqui está todo, digamos assim, o código que vai executar a minha questão. O meu primeiro for, ele vai... Esse form aí não deve ser para baixo, não, porque o senhor, tipo, abriu o form primeiro, depois que abre o table. Aí o senhor fechou o form, depois o Sim, form foi na... PT, né? Mas no meu caso não deu erro. Mas o correto seria sim, bem observado. Que o primeiro abriu o for. Mas às vezes isso dá erro. Nesse caso não deu, foi por isso que eu
que eu não corrigi, não me atentei. Mas é assim, boa observação. Sim, então vamos lá, voltar para o for. Meu primeiro for, ele vai escrever as linhas. Então observe que é outra coisa válida salientar, que a gente teve dificuldade. Essas minhas variáveis aqui sou eu quem declaro. Então a variável de início, né, é o i, a variável de condição, que é o segundo i, e aqui a minha variável de incremento, certo? Então eu tenho início, no caso a contagem, para escrever minhas linhas, 1. Essas minhas linhas vão até o número que o meu usuário digitou, incrementando, no caso, criando de 1 em 1. Esse daqui vai ser justamente isso. O meu primeiro for vai ser a estrutura, vai ser a repetição para escrever linhas. E aqui eu mando escrever, ó, eixo tr. Pronto, eu mandei escrever a linha. Dentro desse, observe que minha chave está aberta, né? Não fechei. Então, depois que ele escreve, ele cria um novo for, dessa vez com uma nova letra. Eu usei a letra J. Aí tem gente que vai perguntar, por quê? Por que não o I? Porque o I já está sendo usado aqui. O I é a variável para minhas linhas. Se eu colocar aqui I de novo, ele vai dar um certo bug, certo? Ele não vai entender, ele vai confundir as variáveis. É como se assim, minha variável está recebendo dois valores. E aí ele fica naquela indecisão. Não sei se eu escrevo linha, não sei se eu escrevo coluna. E aí acaba deixando um dos dois de lado, certo? Então, Cairo, oi. foi esse problema que aconteceu inicialmente na minha atividade. Eu coloquei I e I nos dois for, e quando era para escrever o resultado, escrevia só linha, não escrevia a coluna. Eu ficava, "Oxe, que porra é essa?" Pois é. E deixa eu dizer outra coisa ao senhor. Eu tenho uma reunião agora das lideranças, Grêmio e a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, agora 9 horas. Hum. Aí eu vou ter que sair, mas vou até mandar print para o senhor comprovar, tá certo? Não, beleza, tudo bem. Acho que 9 horas também eu vou estar encerrando. Porque senão, acho que tem outra aula. Já era para eu ter encerrado às 8h50, mas como tem outra aula, acredito nesse horário de 9, para a gente não interferir e também para não prejudicar ninguém. Mas eu estou gravando e logo depois eu vou postar os dois videozinhos que eu gravei. Beleza? Tá certo. Obrigado, até mais. Até. Pois vamos lá, para eu finalizar aqui, tanto com a revisão como com a aula, né? E com o vídeo. Sim, então para a gente finalizar, tá aqui declarei como J, o valor inicial. O J recebe coluna, no caso é o valor que o usuário digitou, e o J é incremento. E aqui eu mandei escrever coluna e texto. Então ele vai escrevendo. Já escreveu aqui a linha, né? Aqui ele vai criar a coluna. Dentro dessa coluna, a variável texto. Encerra a coluna. E aqui, no final, aqui eu fechei essa chave, né? Da coluna. E aqui é que eu fecho a chave da linha. Por isso que eu estou encerrando a linha aqui. E aí minha tabela vai aparecer bem bonitinha, bem desenhada. Vamos lá, só para a gente finalizar, né, mostrar direitinho o resultado de como ficou isso das duas questões que eu fiz, que foi do exercício de vocês. Cadê? Pronto. Aqui. Compartilhar. Pronto, todo mundo vendo? Todo mundo acompanhando aí? Dá pra ver? Dá. Pronto. Então vamos lá. Eu vou primeiro pro exemplo do... Qual era o exemplo mesmo? Não lembro mais não. Deixa eu ver isso. Pronto, esse é o do array, que ficou bem feinho, mas vamos lá. Só a questão da paciência. Eita, agora sex. É 1 e 2, tá ali em cima. Vamos lá. Altura. Ei, minha gente. Esse negócio vai demorar, viu? Por que eu não economizei? Eu não troquei o negócio antes.
Sim, caso vocês tenham alguma dúvida, vão falando enquanto eu vou digitando aqui, viu? Caso não terem a dúvida que vocês esperavam, falem, só enquanto eu estou digitando para a gente tirar essa dúvida, beleza? E se deu para aproveitar também, fico satisfeito. Mas falem alguma coisa, diga aí se foi ruim, se foi bom, se precisamos de mais momentos assim. Precisamos. Pronto, finalmente terminei. Vamos calcular. Tá aí, ó. Total de feminino e masculino. 6 femininos, 4 masculinos. E ó lá, a pessoa SD, né, que eu digitei lá, a maior altura, que é 1,98. Então é isso. Deixa eu voltar para o outro exemplo. Isso. Tá errado essa a questão dos acentos aqui, é por isso que tá dando essa notícia. Mas vamos lá. Eu acho que eu fiz até um videozinho curto. Não sei se Israel compartilhou com vocês, que era justamente executando isso. Que eu botei, vou botar, sei lá, 10 linhas, 15 colunas, escrever o texto. Tyron. Ok. Pronto, tá aí, ó. Era isso que era para ele fazer. Então ele escreveu o texto, era para botar dentro da tabela. 10 linhas, né, aqui. 15 colunas. E tá aí, bonitinho. E aí, de boa? Deu para ajudar, deu para resolver, tirar algumas dúvidas. O pessoal que não se manifestou até agora. Falem agora. Ou deixem para falar depois. Eita, a bimestral vai ser 2 questões de array, 2 de function ou uma de cada? Não. A bimestral vai ser de múltipla escolha. Vai ser no Google Faça um Forms. trabalho Vai ser digitado. Vai ser no Google Forms. Já está prontinha a prova. Bem simples. Então a intenção de revisar era justamente essa. Para que o assunto ficasse melhor, ficasse mais vivo aí na memória. Nossa prova já é sexta. A coordenação está fazendo um horáriozinho para os horários de postagem, assim como funcionou nas bimestrais também. E é isso. O assunto vai ser só array e function, nada específico, no máximo coisa, eu posso dizer, de conhecimentos gerais, de PHP. Nada, digamos assim, se for assunto específico, não vai cair outro. Ou é assunto geral de PHP, de questão de entendimento mesmo, ou function e array. É bem simples, bem fácil, não está nada muito difícil não. São questões de concurso, inclusive. Mas é isso. Mais alguma dúvida? Hã? Mais alguém? Algo a dizer? Algo a declarar? Encerrando aqui o vídeo.